Salve, salve, guerreiros! Vamos lá? Vamos falar acerca de provimento, vacância, lotação, substituição. Mas, antes de falar acerca dessa temática, vamos entender como que é a sua entrada na administração pública. Aí já vamos falar acerca da investidura, da nomeação, pós-exercício e com os respectivos prazos, tá? Atentem! Esse encontro vai te trazer uma questão da prova. Sim! Qualquer que seja a sua banca, sempre tem uma perguntinha marota sobre provimento, vacância, estágio probatório, estabilidade, e é tudo isso que nós vamos tratar nesse encontro, por isso fiquem atentos, tá? Gente, coloquei aqui para a gente fazer um mapa mental como vai ser a entrada de vocês na administração pública. Iniciando a brincadeira com a nomeação. Nomeação disposta ali dos artigos 12 ao 14. Depois vem a sua posse. A posse vai ocorrer junto com a investidura. Investidura prevista no artigo 9º. Ao passo, né? Vamos aqui na nossa posse, artigo 18. E por fim, vocês vão entrar em exercício. Exercício previsto no artigos 37 e 38, tá? Só que, para acontecer essa sua entrada, nós temos duas questões que antecedem isso. Quais sejam validade do concurso mais número de vagas. E esse número de vagas, gente, são aquelas descritas no edital. Por exemplo, 40 Curitiba e região metropolitana mais 60 interior. Tudo bem? Então, gente, vamos considerar, sim, a minha letra é horrível, mas é o que temos para hoje, tá? Então, meus caros, antes de acontecer a nomeação, a posse que ocorre junto com a investidura para vocês entrarem em exercício, nós temos que considerar duas coisas. Quais sejam? Primeiro, validade do concurso. A validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Ou seja, lembrando, gente, que até 2 anos não é igual a 2 anos. Por exemplo, 1 mais 1 ou 2 mais 2. Número de vagas, aquelas descritas de forma objetiva no seu edital. Não são aquelas cadastro de reserva, tudo bem? Considerando esses 2 itens, aí nós consideramos acerca da sua primeira modalidade de provimento, nomeação. Nomeação que, lembrando, o Poder Judiciário do Estado do Paraná também regulamenta a vida dos cargos em comissão. A nomeação será feita para cargo efetivo ou cargo em comissão, ok? E o que é a nomeação? É o chamamento que a administração faz para estes servidores. Tudo bem? Professora, que servidores? Dentro da validade do concurso público, mais dentro do número de vagas ofertadas. Ok? Lembrando, gente, que para que ocorra a nomeação, obviamente, nós temos o cargo. E o cargo foi criado por lei. Atentem, o cargo é criado por lei. Tem muito comando de prova falando assim, o cargo é criado por ato administrativo. Meu Deus! Cargo público é criado por decreto. Imagina, governador criando cargo, presidente criando cargo. Então, meus caros, criação de cargo somente por lei. Obviamente, quando você for nomeado, esse cargo já existe, porque uma lei o criou, ok? A partir do momento que você é nomeado, você tem um prazo para ser empossado. E no regime de vocês, esse prazo está de boas, 30 dias. Senhora, o que é a posse? É a papelada, meus caros. É quando vocês definitivamente vão criar o vínculo jurídico com a administração. E por isso que a posse ocorre junto com a investidura. O que é a investidura? São aqueles requisitos básicos para adentrar num cargo público, que estava descrito na sua inscrição e agora você vai ter que comprovar. Quais são elas? Nacionalidade brasileira, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigida para o cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Então, meus caros, por isso que a posse é essa documentação, é as famosas certidões positivas com efeito negativo, tá? A questão patrimonial, a sua evolução patrimonial, dependentes. Então, o vínculo que você vai criar com a administração é efetivado ali na
posse, para você assinar o seu assentamento individual. Olha que nome bonito. Então, o vínculo que você vai ter com a administração vai ser efetivado na posse, tá? Lembrando que a posse pode ser efetivada via procuração, ou seja, não é um ato personalíssimo. Ato personalíssimo é o exercício, ou seja, quando você tem que efetivamente começar a trabalhar, ok? Professora, perdi o prazo entre a nomeação e a posse dos 30 dias. O que vai acontecer? A sua nomeação ficará sem efeito. Por quê, meus caros? Vocês sequer existem para a administração, concordam? Se o primeiro vínculo que vocês iam criar com a administração, vocês sequer compareceram, logo a nomeação vai ficar sem efeito. Entreguei a documentação, professora, está tudo lindo e maravilhoso. Agora, quando que eu começo a trabalhar? Entre a posse e o exercício, temos um prazo também de 30 dias, tá? Lembrando que a partir daqui, você já tem um vínculo jurídico com a administração. Entre a posse e o exercício. E aqui, inclusive, vai ocorrer a lotação de vocês, ou seja, onde definitivamente vocês vão trabalhar. Seja num fórum criminal, seja no fórum civil de Curitiba, seja numa secretaria vinculada ao Tribunal de Justiça, seja no juizado especial civil ou criminal e dentre outros, tá? Lembrando que nós temos um prazo. O prazo sempre para vocês é fatal e improrrogável. Ah, professora, mas tem uma prorrogação aqui. Sim, a prorrogação sempre para a administração e desde que haja interesse dela. Fica a critério dela prorrogar e mais se ela tiver interesse. Então, o prazo para vocês, minha gente, sempre será fatal e improrrogável, ok? Entre a posse e o exercício, 30 dias. Não entrei em exercício, professora. Aí, a administração vai efetivar uma medida jurídica chamada de exoneração. Exoneração, inclusive, de ofício. Coloca um stand-by aí na figura da exoneração de ofício, que é uma modalidade, inclusive, de vacância de cargo, onde o cargo vai ficar vago em aberto. Tudo bem, minha gente? Então, entendido essa sua entrada na administração pública, agora nós vamos para as formas de provimento de cargo, tá? Todas dispostas ali no nosso artigo 11, tá? Eu acabei até esquecendo de falar e vamos voltar aqui na questão, a reserva de vagas, e o estatuto de vocês traz, onde será 5% para pessoas portadoras de deficiência e 10% para afrodescendentes, tá? Também importante falar acerca do estágio probatório do artigo 19 versus estabilidade de vocês, que aliás é o sonho aí, né, gente? Tá muito rabisco aqui, vou falar aqui, ó. Estágio probatório versus estabilidade. Lembrando que o estágio probatório está previsto ali no artigo 19. E a estabilidade, artigo 24. O que é o estágio probatório, professora? É o tempo que vocês têm para aprender a desempenhar as funções inerentes ao cargo. Tanto que é requisito para adquirir a estabilidade passar pelo estágio probatório. O estágio probatório é contabilizado em meses da data do efetivo exercício, que é de 36 meses, ok? Então, o prazo do estágio probatório, sem polêmica, a lei do Paraná é bastante recente, então não tem nenhuma polêmica aí com a nossa Constituição Federal, 36 meses. O legislador diz que 6 meses antes de acabar esse período, será efetivada uma avaliação do servidor, verificando a assiduidade, a eficiência, a capacidade de iniciativa, a responsabilidade. E aí, atendendo os requisitos do estágio probatório, você já atende a questão para se tornar estável. A estabilidade, meus caros, é contado em anos. 3 anos do efetivo exercício. O exercício é importante, vocês entenderam, né? Toda a situação funcional de vocês será contabilizada a partir do efetivo exercício, ok? Então, estágio probatório. Vamos, inclusive, mudar a cor aqui, vou colocar preto. Estágio probatório, 36 meses do efetivo exercício. 6 meses antes de ser finalizado, será efetivado a avaliação.
Estabilidade contabilizada em anos a partir do efetivo exercício de 3. E o que é a tão e sonhada estabilidade, né, gente? É a garantia de permanência no cargo. Simples assim. Professora, mas tem possibilidade de eu ser demitido? Lógico. Né? Demissão administrativa, judicial, corte de pessoal, inclusive, mas de uma forma muito excepcionalíssima, na forma da Constituição Federal. Mas, para isso acontecer, pós-estabilidade, você tem o direito de um processo administrativo, oportunizando a ampla defesa e o contraditório. Dito isso, agora sim, vamos lá nas formas de provimento de cargo. Lembrando, meus caros, provimento nós vamos criar, né? Vamos criar uma situação, tá? Vou colocar aqui os respectivos artigos para daí vocês acompanharem no material, ok? Eu diria para vocês assim, ó, não se preocupar muito com a literalidade, vocês na verdade têm que entender o que é a situação jurídica, o que gera a forma de provimento de cargo, tá? Artigo 48. E artigo 48 também, parágrafo 3º. Vamos lá então, minha gente. Primeira forma de provimento de cargo, inclusive nós já vimos que é a figura da nomeação, é o chamamento que a administração faz para que vocês apresentem, inclusive, a documentação para ocorrer a posse com a investidura, para daí então vocês entrarem em exercício. Tudo bem? Figura da readaptação. A readaptação, meus caros, é quando o servidor sofre alguma limitação, sendo ela física ou mental. E aí vem a administração e tenta readaptar esse servidor conforme a sua limitação. Lembrando, se ocorrer a readaptação, não haverá o prejuízo da remuneração. Só que aqui o legislador instituiu o seguinte, na figura da readaptação, um prazo que não tem em nenhum outro regime no Brasil. Prazo de 6 meses, até 6 meses, prorrogado para uma reabilitação profissional, tá? Então, atentem ao detalhe aqui da figura da readaptação, que pode gerar uma reabilitação profissional do servidor, tá? Eu sempre brinco com um exemplo infame da readaptação, gente, no sentido de ficar limitado aí a questão física do servidor, tá? Então, vamos imaginar, o servidor nunca jogou futebol na vida, passou no concurso aí do judiciário, vai jogar futebol. Gente, o cara que não sabe jogar futebol e vai jogar pela primeira vez, ele não sabe nem cair. Caiu e se quebrou perna, braço, enfim, ficou imobilizado. Pernas e braços, membros superiores e inferiores. Vai trabalhar. Chefia dele fala o seguinte, não, bonitinho, eu sei que você está com os braços e as pernas imobilizados, eu vou te readaptar, vou deixar ali na portaria do fórum, dando bom dia, boa tarde, que bom tê-lo por aqui. Bom dia, boa tarde, que bom tê-lo por aqui. Entenderam, gente? Exemplo infame, ridículo, eu sei, mas é para vocês não esquecerem que a readaptação é justamente isso. Eu vou readaptar o meu servidor conforme a limitação que ele está sofrendo. Tudo bem? Professora, o buraco é mais embaixo, a situação é mais grave, por isso que o legislador falou o seguinte, eu vou colocar o meu servidor em reabilitação profissional de até 6 meses, prorrogável por igual período. Próxima figura, figura da reversão. Palavra-chave da reversão, meus caros, é aposentadoria. Por quê? A reversão é tirar alguém da inatividade para a atividade. Ou seja, o meu servidor que era inativo para atividade. Como assim, professora? Bom, para ocorrer a reversão eu tenho duas situações. Ou o meu servidor foi aposentado por invalidez, ou ele foi aposentado por forma voluntária, que são as modalidades, efetivamente falando, de uma aposentadoria. Mas o primeiro critério muito importante, antes de falarmos acerca da natureza da aposentadoria, é a prescrição. Eu só posso reverter alguém aos quadros da administração contados da data dos 5 últimos anos. Como assim? Vamos lá. Então, por exemplo, 2017, vamos contabilizar 5 anos anteriores, tá? Então, em primeiro momento, para eu reverter alguém, tem que ser nesse lapso temporal, tudo bem? Para acontecer a reversão para quem foi aposentado por invalidez, os motivos da invalidez insubsistem. Opa, dei até um trava-língua aqui. Ou seja, o que motivou ele se aposentar por invalidez foi revertido, ou seja, ele reverteu a invalidez dele.
Porque, gente, nesse lapso temporal de 5 anos, o servidor aposentado por invalidez, ele vai passar por uma junta médica, chamada de perícia. E aí, 5 anos, tá? Passou pelos 5 anos, não reverteu a doença que deixou ele inválido, o que vai acontecer? Aposentadoria por invalidez permanente. Mas antes dos 5 anos, aposentadoria por invalidez. Curou da doença, reverte aos quadros. Tudo bem? Aposentadoria por invalidez? A próxima, voluntária. É o meu servidor que pediu para se aposentar. Porém, também contabilizamos os 5 anos atrás, só que aqui tem que existir um cargo. Tem que ter um cargo vago para esse nosso servidor ser revertido aos quadros. Professora, por que nós vamos reverter alguém que está aposentado, tirando o motivo da doença? A lei do Paraná, que é de 2008, é muito contemporânea, né? Mas é uma cópia dos grandes regimes jurídicos brasileiros, inclusive da Lei 8.112 de 1990, que trata dos servidores públicos civis da União. E na época era totalmente comum reverter o pessoal, né? Pós aí 1990, pós a promulgação da Constituição, o regime jurídico de grandes órgãos públicos, por exemplo, Receita Federal, onde as pessoas tinham experiência, etc., eram aposentados, mas aí o pessoal que passava no concurso público, por exemplo, não tinha quem ensinasse em estágio probatório. Então era muito comum a figura da reversão por aposentadoria voluntária lá na década de 90. Tudo bem? Figura do aproveitamento. Aproveitamento disposto ali no artigo 29, lembrando que para ocorrer o aproveitamento, os servidores têm que estar em disponibilidade, tá? Ele tem que estar disponível. Quando que vai acontecer isso? Eu sempre digo o seguinte, incompetência da administração. Vamos lembrar, a entrada de vocês na administração, nomeação, posse com investidura e exercício, foram trabalhar, chegou lá no Forving da vida, fechado para a reforma. Você fala, e agora, professora? Você vai para casa e vai ficar disponível. Até o judiciário falar assim, olha, a gente precisa de você, nós vamos te aproveitar. Só que para ocorrer o aproveitamento, por isso que é importante, né, a padronização da nomenclatura do cargo, tem que ter a compatibilidade de cargo, vencimento, atribuições e funções. Dentro do Judiciário do Paraná, tranquilo. Por quê? Porque todo mundo tem o mesmo nomenclatura, né? Cargo técnico, nível médio de formação. Analista, nível superior. Tudo bem? Figura da recondução. Vamos anotar ali que a recondução, eu pulo a reintegração e vou direto para a recondução. A recondução é uma garantia para o servidor que já é estável, qualquer que seja o regime que ele pertença. Como assim? Vou dar um exemplo, gente. Vamos imaginar que é uma pessoa vinculada à Prefeitura Municipal de Curitiba e é estável, concursada de uma secretaria qualquer aí da Prefeitura Municipal de Curitiba, agente administrativo, e passa no concurso do Judiciário do Estado do Paraná, nível médio, por exemplo. Ela vai pedir a exoneração do cargo de origem dela, lá da prefeitura, e vem trabalhar no judiciário. Vamos imaginar que ela foi inabilitada no estágio probatório aqui no Poder Judiciário. Não atendeu os requisitos mínimos do estágio probatório. Ou mesmo ela não se adaptou, trabalha demais. Ela tem o direito de ser reconduzida ao cargo anteriormente ocupado lá na Prefeitura Municipal de Curitiba. Entenderam? Ou reintegração do anterior ocupante da vaga. A reintegração, meus caros, que é outra figura aqui acerca de provimento de cargo, diz que é uma anulação de uma demissão administrativa ou judiciária. Vamos imaginar que você entrou e você está na vaga de alguém que foi demitido. Essa pessoa conseguiu reverter a demissão, chamado de reintegração. Se você é estável já dentro do judiciário, você fica em disponibilidade para ser aproveitado. Professora, faz 2 anos que eu estou aqui, eu não tenho estabilidade. Aí, sinto informar, você perde o direito da vaga, tá? Então, gente, só que lembrando, a recondução é uma garantia só para o servidor que já é estável. Qualquer poder, qualquer órgão, inclusive do próprio poder, aqui no caso, do poder do Estado do Paraná, tudo bem? Então, a recondução é uma garantia para o servidor que já é estável. Motivos, inabilitação em estágio probatório ou reintegração do anterior ocupante. Falando de reintegração, né, a reintegração é o seguinte, é quando foi anulada a demissão do nosso servidor. Pode ser tanto via administrativa, por um processo administrativo, anular a demissão, ou via judicial. Aí ele vai ser reintegrado aos quadros do judiciário, tá? Figura da promoção e remoção, um cuidado ali do nosso artigo 48, parágrafo 3º e 4º. A promoção fala que vai influenciar acerca
efetivamente das classes, tá? Ao passo que a remoção vai ser o deslocamento do nosso servidor, tá? Lembrando, todas essas figuras trazidas no artigo 11 são consideradas como provimento de cargo, ou seja, nós criamos uma situação, seja via nomeação, recondução, promoção, dentre outras, tá? A vacância de cargo, prevista no artigo 46. Cuidado com essas três aqui, ó. Remoção, promoção e readaptação. Por quê? Porque elas são concomitantes, ou seja, tanto ocorre vacância como provimento de cargo. Como assim, professora? Os dois. Vamos falar da readaptação. Lembram lá do nosso bonitinho que foi jogar futebol final de semana? Aí eu readaptei ele conforme a limitação física que ele sofreu, certo? Ou seja, eu criei a situação dele fazer o atendimento lá na portaria do nosso fórum, tudo bem? Ao passo que o cargo de origem dele ficou em aberto, ficou vago. Por isso que é concomitante, vacância e provimento de cargo. Tomar cuidado em comando de questão quando fala assim, configura exclusivamente forma de provimento de cargo. Exclusivamente pode ter qualquer uma das formas de provimento, menos remoção, promoção e a figura da readaptação. Por quê? Porque acontece em ambos, tá? Então, cuidado com esse tipo de comando, tá? Aí, nós temos a figura da exoneração, demissão, aposentadoria e falecimento. Demissão, colocar um ponto de interrogação. Por quê? Porque nós vamos tratar lá em processo administrativo, quando falamos acerca de demissão, artigo 167, inciso 5, tá? Vamos falar então aqui da figura da exoneração, mas só vou falar aqui da aposentadoria e falecimento, por questão óbvia, gera vacância de cargo, concordam? Sim, né, minha gente? As pessoas se aposentam e as pessoas falecem. Isso vai gerar vacância de cargo, tá? E por fim, nós temos a figura da exoneração, tá? Lembrando, exoneração não é penalidade. Repitam comigo, exoneração não é penalidade. Repitam comigo, exoneração não é penalidade. Por quê? As pessoas confundem exoneração com demissão. Demissão é penalidade. Tanto é que tem um prazo pós-demissão para você retornar à administração pública, que é de 5 anos. Exoneração não. Se você foi exonerado hoje, amanhã você pode assumir qualquer tipo de cargo, emprego ou função pública, via concurso ou via cargos em comissão. Tudo bem? E a exoneração, meus caros, a administração deve efetivar. Bom, lembrando que nós temos 2 tipos de nomeação, né? Cargo efetivo e cargo em comissão. Então, obviamente, eu vou exonerar o meu cargo em comissão. Quando que vai ocorrer uma exoneração cargo em comissão? Artigo 50. A pedido, ou ele pede para sair, ou a juízo da autoridade competente. A mesma pessoa que nomeou vai exonerar, tá? Isso é bastante comum no judiciário, né? O juiz que tem assessor, né? Que ajuda. Os desembargadores que têm seus respectivos assessores, eles nomeiam e eles exoneram. A exoneração, desde que, obviamente, não tenha efetivado aí nenhuma irregularidade, tá? Exoneração para o nosso cargo efetivo, ou seja, vocês, isso nos interessa. Nós temos a pedido e nós temos de ofício. Ou seja, ou vocês pedem para sair, ou a administração efetiva de forma vinculada, tá? A pedido, vocês pedem para sair. Nesse caso, o legislador diz que quando houver uma exoneração a pedido, deverá ser motivada, ou seja, vocês têm que dizer o porquê vocês estão saindo. Não me adaptei, passei em outro concurso, tá? Porque a administração quer saber, gente, porque de repente você está sendo coagido, está sofrendo alguma pressão dentro do serviço público, então ela precisa saber. Ou você pede para sair e daqui a pouco você pede uma reintegração. Então a administração, obviamente, vai ter essa informação no seu assentamento individual. De ofício, eu coloquei EP e ex, ou seja, ou você não atendeu os requisitos do estágio probatório, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa e eficiência, e aí você será exonerado. Ou você não entrou em exercício na data da posse, aquele nosso prazo lá de 30 dias. Aí, gente, é uma mera formalidade administrativa em que a administração vai efetivar a sua exoneração, tá?
Lembrando que a exoneração aqui, quando é efetivada de ofício, ou seja, pela administração, não precisa ser motivada. Ou seja, a administração não precisa falar para você, olha só, bonitinho, comeu bola no prazo, então a gente está te exonerando. Olha só, bonitinho, você chegava todo dia atrasado, né? Você não atendia o primeiro requisito do nosso estágio probatório, que era a assiduidade. Tudo bem? E lembrando, né, gente, quem é exonerado de ofício geralmente sabe os motivos, vamos combinar, tá? Aí, meus caros, nós temos 3 figuras aqui absolutamente importantes que não configura nem provimento e nem vacância de cargo. What is this, professora? Sim, nós temos a lotação, nós temos a relotação e temos a substituição. Aqui eu fiz questão de trazer a literalidade do artigo porque eu acredito que dependendo aí da banca de vocês, ela pode misturar a informação com forma de provimento e vacância de cargo. Vocês já vão entender o que eu estou falando com o assunto na tela. Então, primeira figura aqui da lotação, que inclusive a gente já falou, mas vamos lá. Lotação é o ato de definição da secretaria do setor ou da repartição em que o funcionário exercerá as suas atribuições. A lotação sempre se dará de ofício, respeitados os casos em que seja previamente definida em lei a secretaria ou for a comarca ao qual o cargo é afetado. Meus caros, a lotação é efetivamente onde vocês vão trabalhar. Então, foi lotado no Fórum Civil de Curitiba, na Cândido de Abreu. Servidor XYZ foi lotado no Tribunal de Justiça na Secretaria Z. Servidor foi lotado no Juizado Especial Civil, 4ª Vara, por exemplo, tá? Essa é a lotação, que inclusive ela vai ocorrer na sua vida, em primeiro momento, entre a posse e o exercício. Tudo bem? Figura da relotação. É o deslocamento do funcionário a pedido ou de ofício. Então, primeiro, gente, que a lotação sempre é de ofício. Ó. Já a relotação pode você pedir ou a administração, tudo bem? De uma repartição do setor para outro, e inclusive entre foros, comarcas ou secretarias, respeitados os casos em que seja previamente definida em lei a secretaria ou a comarca ao qual o cargo é afetado. Então, gente, a relotação é o deslocamento aí do nosso servidor, que pode ocorrer de ofício ou a pedido. Só que detalhe, né? Todo mundo tem que estar informado. Geralmente, as pessoas utilizam muito o termo de permuta, já ouviram falar? Então, é fulano que está trabalhando em São José, quer ser lotado em Curitiba, ao passo que tem aqui alguém de Curitiba que quer trabalhar em São José, tá? Professora, não existe possibilidade de permuta. Eu quero trabalhar em São José, estou lotado em Curitiba. Aí nós temos que conversar, obviamente, com o fórum, com a comarca, etc., para saber se existe essa possibilidade de relotação. Lembrando que aqui eu estou falando a pedido, vocês estão pedindo. Diferentemente de ofício. Então, vamos imaginar. Passaram no concurso, foram lotados em Curitiba, chega lá o chefe hierarquicamente superior e fala, olha, fulano, é o seguinte, pode ir lá, eu vou relotar você lá em Pinhais, porque estão precisando de vocês. Tudo bem? E por fim, gente, e aí lembrando, lotação e relotação não configura nem provimento, nem vacância de cargo. Professora, o que é então, se não é nem provimento nem vacância de cargo? Gente, são figuras jurídicas independentes que constam no regime jurídico de vocês, tá? Figura da substituição, minha aposta na prova de vocês. Sim, literalidade. E, obviamente, a gente vai entrar aqui na discussão, tá? Vamos até mudar a cor da nossa caneta aqui. Substituição. Nos casos de impedimentos superiores a 10 dias, o funcionário ocupante de cargo de provimento em comissão ou função gratificada será substituído. Opa! Temos algumas informações aqui. Primeiro, gente, então só será substituído o chefe, o diretor e o assessor. Por quê? Ou ele é um cargo em comissão, que desempenha essas funções, ou ele é um efetivo, que tem essas funções. Tudo bem? Além disso, o legislador falou impedimentos superiores a 10 dias, ou seja, mais de 10 dias. A substituição depende de ato da administração e recairá em funcionário ocupante de cargo provimento efetivo e será por prazo determinado não superior a 120 dias. Mais uma informação aqui, né, gente? Mais de 10 dias até 120. Então, na verdade, é entre 10 e 120 dias.
O presidente do Tribunal de Justiça definirá em regulamento os cargos em comissão que poderão ser preenchidos temporariamente por substituição. O substituto perceberá, além de sua remuneração, a diferença proporcional ao tempo da substituição, calculada como se fosse o titular do cargo em comissão ou função gratificada. Meu Deus! Muita informação aqui na substituição, por isso que é a minha super aposta na prova de vocês. Vamos lá. Primeiro, só tem substituto o chefe, o diretor ou assessor, que pode ser um cargo em comissão ou uma função gratificada. Prazo acima de 10 dias, máximo 120 dias. E o que mais importa para todo mundo, quanto ele vai ganhar. Aí, meus caros, basta imaginar o seguinte: todas essas pessoas aqui que têm cargo de chefia, direção ou assessoria, ganham uma retribuição por o desempenho desse cargo, tudo bem? E por isso vocês vão receber essa retribuição. Então, vocês continuam recebendo a remuneração de vocês, mais essa retribuição proporcional aos dias trabalhados. Vou trazer uma questão bem esdrúxula aqui, fazendo cálculo, mas bem ridículo, para vocês não esquecerem a substituição, tá? Então, vamos lá. Tipo, continha, matemática agora. Vamos imaginar que a gratificação seja R$300. E vamos imaginar que o chefe saiu de férias de 30 dias. E você assumiu esse posto de chefia. Pergunta, quanto que você vai receber? Aí imaginando, né, gente? Você recebe, e vou colocar aqui bem esdrúxulamente, tá? Que você recebe de remuneração 5.000. Esse é o que você recebe inerente ao seu cargo, tudo bem? E é R$300 relacionado à questão de desempenho de função de chefia. 30 dias. Lembrando, gente, o pagamento sempre será a partir de 10. Ou seja, você vai receber mais R$200. Ou seja, nesse mês você vai receber R$5.200. Entenderam o raciocínio, gente? Por isso que eu coloquei um valor ali para a gente facilitar a conta. Professora, mas se ele é chefe, ele assumiu as férias do chefe, ele não deveria receber os R$300 como gratificação? É proporcional ao tempo. E por que é proporcional? Nós descontamos 10 dias, porque o legislador falou, será devido quando o impedimento ou ausência for superior a 10 dias, entenderam? Então, por mais que o chefe saiu de férias 30 dias, nós descontamos os 10. E aí, proporcional, e por isso que eu fiz ali a continha bem fácil para ninguém se equivocar, tudo bem? Então, ali na nossa conta, o chefe que ganhava a retribuição por ser chefe R$300 é mensal, sabemos. Mas você só vai receber quando for a partir de 10 dias. E por isso que foi R$200. Tudo bem? Gente, entende que riqueza, que pode ser comentado aí na prova de vocês, é um assunto muito rico, né, a substituição. Primeiro, tem a peculiaridade de quem pode ser substituído, melhor falando. Ou é chefe, ou diretor, ou assessor, sendo ele cargo em comissão ou função gratificada. Além disso, prazo superior a 10 dias. E mais ou menos importante, mais de 10 dias até 120 dias. Ou seja, aquelas licenças, inclusive, entenderam? E, por fim, o quanto que se recebe é proporcional aos dias que ele ficou, sendo sempre a contabilidade aqui, sendo acima de 10 dias. Super importante, gente, um assunto riquíssimo que sequer precisa vir em situação hipotética, que geralmente, quando falamos acerca de regime, de estatuto, lei orgânica, etc., não vem situação hipotética, né? É cópia literal. E aqui, atente ao cuidado de prazo, quem pode ser substituído e, inclusive, o valor a ser pago para quem vai substituir a função aí de chefe, diretor ou assessor. Tudo bem? Lembrando, para finalizar definitivamente, lotação, relotação e substituição não configura nem provimento nem vacância de cargo, ok? Professora, e aí, é que na prova de vocês pode vir assim, ó, preencha a primeira coluna em relação à segunda, daí tem formas de provimento de cargo, nomeação, readaptação, reintegração, por exemplo, e aí no meio está lá a relotação. Gente, a relotação não é uma forma de provimento de cargo, e aí pode vir o conceito bonitinho, mas não como forma de provimento. A recíproca é verdadeira para lotação, que é verdadeira para substituição, tá? Então, lotação, relotação e substituição, nem vacância, nem provimento de cargo. São figuras independentes criadas aqui no Estatuto de vocês. Com isso, caríssimos, finalizamos esse nosso encontro e a gente já retoma, tá? É só um tempinho de fazer um lanche. Força, fé e foco
Tamo junto e até breve.